sou a segunda geração da empresa. Hoje eu sou diretor administrativo e comercial da empresa. Eu cuido da parte de vendas, da parte financeira, a parte de RH, jurídico, marketing, tá tudo dentro do meu guarda-chuva. A nossa especialidade hoje são sistemas de formatação de produtos. Dentro disso, você vai ter sistemas de empanamento, sistemas de fritura, sistemas de dosagem e, obviamente, no contexto, aquecimento, que é fritura e fornos. Nosso portfólio ele é muito amplo. A gente se considera hoje um pioneiro no sistema de formatação de produtos no Brasil. Hoje eu tenho clientes muito grandes no ramo frigorífico, eu tenho clientes muito grandes no ramo de panificação, eu tenho muito grandes hoje no ramo de supermercados. Hoje, praticamente todo pão de queijo empanado hoje no Brasil é feito por máquinas nossas. O trabalho nosso hoje, ele implica sempre em tentar buscar como que a gente pode se tornar mais eficiente. Só o vender não é uma coisa que move a gente procura sempre buscar como ser mais eficiente. E aí que acabou caindo, que a gente acabou tendo contato com o Zorro. A gente nunca tinha trabalhado com nenhum tipo de CRM. A gente brinca que a gente adora bater em gigantes, né? A gente é uma empresa pequena, interior de São Paulo, hoje nós temos 98 funcionários. Nós vendemos para a Ásia, para o continente europeu, Estados Unidos, América Central e assim por diante. O CRM veio numa época de uma mudança de postura da empresa. A gente sempre trabalhou com um ERP. A empresa hoje ela é alicerçada no ERP, mas a gente sentia que faltava muito mais a parte de gestão dos nossos clientes. Está sempre conectado com a nossa venda é uma venda demorada, porque pelo valor agregado e por ser um bem durável, não é uma coisa que sai de uma hora para outra. Então, você entrar em contato constante com o cliente é necessário. E a gente precisava de alguma coisa para fazer esse tipo de gestão. Não só de você poder conversar com o cliente, de você ter um histórico do que você conversou com ele, você ter um histórico de com quem você falou. Quando a gente passou para o Zorro CRM, vários elementos começaram a ser controlados. E no controle não a parte ruim. Você começou a entender quantos orçamentos por mês a gente fazia, quantos fechamentos efetivos a gente tinha. Então você começava a entender, olha, qual que é a nossa taxa de acerto. O mais óbvio e básico foi a confecção do orçamento. Esse foi o ponto crucial. O fato de você gerar mais rápido também entrava naquele ponto, ok, o que vai acontecer com esse orçamento que eu fiz? Eu envio e vai ficar dependendo de eu lembrar de cobrar? Não, hoje você tem gatilhos na ferramenta que ajudam você, obviamente, a ser mais eficiente. De uma hora para outra a gente tinha um número de eficiência, mas antes disso a gente não tinha a menor ideia de qual era o nosso nível de assertividade e de eficiência. O Zorro CRM para nós foi muito cativante porque era a facilidade dele se conectar com outros softwares, a API. E a predisposição de que a equipe de desenvolvimento tinha de poder fazer algumas modificações para poder funcionar. Eu posso ramificar para esse lado, eu posso fazer isso. Existem uma série de ferramentas que elas vieram complementar o que o Zorro CRM faz. Apesar da gente estar falando muito do Zorro CRM, o que para nós é importante é a MCI. A MCI é uma empresa muito verticalizada. A gente faz tudo aqui. A gente faz projeto, a gente faz marketing interno, a gente faz a parte jurídica interna, contabilidade, financeiro, obviamente construção de equipamentos, planejamento de marketing, tudo interno. E o Zorro tem esses pontos. A gente conseguiu integrar a empresa pela postura, pela forma como o Zorro trabalha. A gente brinca, né? Como que a gente vai fazer a empresa com esse número de pessoas parecer uma multidão? Só vai ser possível com ferramentas como a Zorro e, obviamente, com essas integrações. Depois que o CRM se consolidou, a gente começou a entender que o atendimento ao cliente é um produto. É crucial, né? Óbvio, a gente sabia disso, mas a gente precisava ter uma escala acima. E aí começou o atendimento online no chat do site, o Desk. Hoje o Desk é uma ferramenta maravilhosa, porque a gente não tem robôs aqui, são pessoas. Isso é bom, isso é ruim. Nós somos limitados por uma questão física. Certo? Mas, por outro lado, a gente tem histórico de tudo. Antes do Zorro Desk, a forma que a gente tinha era muito subjetiva. Então a gente tentava, por exemplo, no final do ano fazer uma reunião. O que foi feito ao longo do ano? A gente tirou foto, a gente fez feira, a gente criou catálogo. Tudo bem, mas quantos catálogos? Quantas vezes vocês precisaram parar para fazer tal coisa? Quantas fotos? Quantas ações? Quantas campanhas? A gente não conseguia ter métricas do que era feito antes. Acredito que o que faz o Zorro Desk ser a melhor escolha para a gente hoje
é que ele facilita o nosso dia a dia. Ele faz com que problemas complexos sejam resolvidos de maneira simples, né? Ele tem uma interface amigável, ele é simples de utilizar e ele resolve de maneira muito prática os problemas que a gente tem do dia a dia. Acredito que o Zorrodesk ele contribui com a gente, principalmente na transparência. Então, é muito claro o que todo mundo está fazendo. Se algum setor criou alguma demanda para mim, esse setor ele consegue acompanhar a evolução dessa demanda. Também é muito claro para os gestores acompanharem o que o setor responsável está fazendo ou quem solicitou determinada demanda para esse setor. Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento ali de toda a equipe. Tem a questão, principalmente, dos relatórios, que eu acredito que é o que mais contribui, principalmente no nosso setor. O Zorrodesk hoje ele é uma ferramenta de comunicação da empresa inteira, porque basicamente todos os setores utilizam o Zorrodesk. Seja o setor de compras, para a gente abrir um chamado para efetuar alguma compra, ou o setor de manutenção, preciso que troque uma lâmpada. Vou abrir um chamado para o setor de manutenção. Então, a gente consegue ter um controle macro das atividades que estão sendo realizadas dentro da empresa. No meu ponto de vista, né, indo aqui pela assistência técnica, o que facilita para a gente é o tempo, né? É simples a abertura do ticket. E também para a equipe, todos nós conseguimos coletar informação ali, né, no desk e tá acompanhando o processo, né, do começo ao fim. A falha é muito menor, né? Então, a possibilidade de falha, de perder informação, ou de você ser um cliente X e você abrir ou enviar para um cliente Y um e-mail incorreto, a probabilidade é muito menor, né? Então, o cliente ele é informado quando tem a abertura do ticket, quando a gente envia o orçamento, ele recebe o orçamento também no mesmo e-mail e quando a gente fecha o ticket, o cliente também recebe essa informação. É bom para a MCI e também para os clientes, né? Então, acho que os clientes eles se sentem mais seguros sabendo que a MCI é uma empresa que valoriza, né, essa certificação, padronização e o bom atendimento à qualidade para o cliente. O próximo da lista foi o Projects, porque existia um problema muito grave de registro. Tudo que você faz de melhoria numa máquina precisa estar registrado, você precisa... porque senão você corre o risco de cometer o mesmo erro. A gente precisava organizar o dia a dia do pessoal, a gente precisava organizar como um projeto era feito. Antes não se tinha organização, não tinha um planejamento do que seria feito na sequência também, né? O projetista hoje termina um projeto, a gente já sabe o que ele vai fazer na sequência. O sistema permitiu que a gente fizesse isso. Antes a gente tinha uma fase meio obscura, assim, né? Entre terminar alguma coisa e começar outra, tinha aquele tempo vazio, aquele vácuo, né? Hoje a gente estreitou esses tempos, dá mais cadência para o trabalho deles, né? Acabou o projeto A, vai começar o projeto B. O que vai fazer no projeto B? Lá no Projects a gente tenta já manter alimentado. O que vai ser feito, quem vai fazer, como que vai fazer. Então, a gente conseguiu essa organização, né? Tanto do dia a dia deles, quanto dos projetos. E registro. Antes a gente registrava, anotava numa folhinha no papel e colocava na gaveta. E agora a gente consegue tirar da gaveta e colocar no sistema. Então, se eu precisar lembrar daquilo que a gente viu há 2, 3 meses atrás, a gente consegue lembrar. Tá lá no sistema. Eu acredito que a equipe ficou mais confiante depois de começar a utilizar o Projects, porque proporcionou para eles um ambiente mais organizado. A possibilidade de registrar o que foi decidido, né? Quando você é responsável por decidir alguma coisa ou tomar uma decisão, se você tem aonde você registra e depois, se necessário, buscar o que foi decidido, você fica mais confiante em decidir, em tomar uma decisão. Eu acredito que o Projects vai ajudar nesse momento de crescimento da empresa, nessa novo ramo de exportação que a gente está buscando agora, porque eu tenho projetos mais assertivos. Não posso errar. Uma máquina está indo para outro continente, para longe da gente, tem que ser uma máquina mais confiável, né? E a gente tem conseguido isso. Porque quando a gente consegue mostrar para a equipe aonde eles estão errando, aonde pode melhorar, a gente começa a refinar o nosso processo e fazer máquinas com uma qualidade superior. Hoje, eu fazer uma venda de um projeto novo está muito alicerçado com o desenvolvimento, que está na área de engenharia, que é o Projects, e está intrinsecamente ligado com o que a gente fecha hoje para o cliente.
A gente não é uma empresa que se considerava uma empresa de venda tailor-made, porque a gente sabia que era custoso. Só que ter essas ferramentas de mais fácil acesso facilitou bastante a gente. A gente tenta, obviamente, por uma questão estratégica, eu tenho que tentar ganhar volume de produção, mas hoje, dentro de você poder não só gerar um orçamento, mas você gerar um projeto mais exclusivo, facilitou muito para nós. O Zorro em si, ele agrega muito aqui na empresa. Toda vez que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente já pensa, vamos ver se tem primeiro dentro do Zorro. A maioria das vezes tem. Então, a gente, por exemplo, no marketing, a gente começou com o Zorro Desk, e aí depois a gente identificou, precisamos fazer pesquisa, dá para usar o Survey. Então, a gente começou a expandir para outras possibilidades que existiam ali dentro do Zorro. E pra gente, eu acho que não tem como falar, foi a organização e a transparência no departamento. Mudou tudo. Crescer dói, né? Então, a gente entendeu que a partir desses números, ok, agora vamos melhorar.